Pessoal, aproveitar que a nossa live é um pouco mais longa e agora falando do auxílio emergencial, peço para vocês sentarem o dedo aí, compartilhar essa live, explodir ela para o Brasil inteiro, porque agora é bem relevante. Pô, e já tem tanto cara querendo ferrar o presidente do Brasil, agora apareceu o vice-presidente. O Mourão falando sobre o Bolsonaro. Mas antes do Mourão falar, vamos ouvir o Bolsonaro. Milhões de famílias que, sem o amparo dos governos nacionais, perderiam seus meios de subsistência, sua segurança alimentar e sua dignidade como seres humanos. A situação é ainda mais grave em países como os nossos, onde o número significativo de pessoas precisa buscar seu sustento e de seus familiares por meio da informalidade, muitas vezes trabalhando de dia para pagar a comida da noite, sem garantia de uma renda mínima. Para enfrentar essa situação, nosso governo criou um dos maiores programas sociais do mundo, prestando auxílio emergencial a mais de 67 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade, aqueles que não têm emprego ou que trabalham no setor informal. Os pagamentos totalizaram mais de 50 bilhões de dólares. Neste momento, trabalhamos para estender o auxílio emergencial do governo federal por mais alguns meses, até que consigamos superar a situação lamentável que temos ainda hoje. Assim como ocorreu em quase todo o mundo, as medidas de combate à Covid tiveram enorme impacto fiscal no Brasil, equivalente a cerca de 8,6% do nosso PIB. Ressalto que o FMI qualificou a resposta do governo brasileiro à pandemia como rápida e substantiva e deixou clara a importância do comprometimento das autoridades, mesmo nas atuais circunstâncias, com o teto de gastos e o equilíbrio fiscal. Temos mantido esse compromisso em 2020, o PIB brasileiro apresentou recuo de 4,1%, o que corresponde a menos da metade da queda projetada por especialistas no início da pandemia. Em razão das medidas tomadas por nosso governo, a economia brasileira iniciou sua trajetória de recuperação já no quarto trimestre do ano passado, com um crescimento de 3,2% em relação ao trimestre anterior. Estamos firmemente determinados a aprovar iniciativas que irão permitir o crescimento sustentado da nossa economia nos próximos anos, como a reforma administrativa, a reforma tributária, a nova lei de falências e a privatização de empresas estatais. Buscamos também estabelecer marcos regulatórios que fortaleçam a segurança jurídica, melhorem o ambiente de negócios e ampliem os investimentos em diversos setores, como, por exemplo, os de petróleo e gás, de infraestrutura viária, de saneamento e de bioeconomia. Mesmo diante dos desafios da pandemia, não podemos nos esquecer da ameaça do crime organizado, que continua a parar sobre nossa região. Necessitamos redobrar nossos esforços conjuntos na luta contra o narcotráfico, o terrorismo e outras formas de criminalidade. Consideramos que um dos grandes desafios do pós-pandemia será aumentar os fluxos de investimentos voltados a financiar o desenvolvimento sustentável na nossa região. O ProSul nos proporciona uma ótima oportunidade de coordenação para o enfrentamento deste desafio e a retomada econômica de nossos países. E para isso é fundamental o apoio de instituições parceiras como o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Outro desafio do Brasil é atrair mais investimentos para a área de infraestrutura. Por isso, temos todo o interesse na participação da iniciativa privada em diferentes projetos no país, em especial os do Programa de Parcerias de Investimento, o PPI. Em um cenário de forte pressão
sobre as finanças públicas, é crucial promover concessões e parcerias público-privadas que mobilizem recursos suficientes para impulsionar o desenvolvimento do Brasil. Já obtivemos muitos progressos, mas queremos avançar ainda mais em áreas como transporte, logística e saneamento urbano. É com satisfação que também destaco o alinhamento do BID a essas prioridades em sua estratégia para o Brasil no período 2019-2022. O banco tem contribuído de modo crucial com nossos esforços para tornar o Estado brasileiro mais eficiente e fortalecer o nosso ambiente de negócios. Registro igualmente meu entusiasmo com a estruturação da iniciativa amazônica, voltada ao financiamento do desenvolvimento sustentável naquela região e que deverá ser debatida em uma das sessões paralelas da Assembleia Anual do BID. Em 2019, o Brasil enviou ao banco proposta para a criação de um fundo não apenas de financiamento, mas também de mobilização de capital privado voltado a estimular o enorme potencial da bioeconomia amazônica. Fico contente de ver aquela proposta está se tornando uma realidade. Aproveito para me juntar ao presidente Ivan Duque no apelo aos demais organismos financeiros internacionais para que apoiem de forma decisiva e coordenada nossos esforços de enfrentamento da pandemia e de seus efeitos econômicos e sociais. Estes extremamente nocivos a nossos países. Estejam seguros de ter no Brasil um parceiro determinado a trabalhar para promover o desenvolvimento sustentável da nossa região amazônica e da América do Sul, com amparo na livre iniciativa e na abertura econômica, em prol do bem-estar, da segurança e da prosperidade de nossas populações. Meu muito obrigado a todos. Muchísimas gracias. Bom, o que tem de importante aí no que falou o presidente Jair Bolsonaro, pelo que eu entendi, é que ele vai estender o auxílio emergencial. Ao invés de 4 meses, é possível que seja mais do que isso. Podia aproveitar o presidente Jair Bolsonaro, estender o auxílio emergencial e falar para o Guedes tentar sobreviver com R$250. Se ele não conseguir sobreviver com R$250, ele podia dar um auxílio emergencial de R$600. Se nós, é o que eu falei pro Dória aqui, comemorou, no meio de morte pra caramba, ele comemorou que o PIB de São Paulo foi positivo, foi maravilhoso e tal, tem 19 bi em caixa ou coisa parecida. Falei, pô, se tem em caixa, por que não dá pro povo em forma de auxílio emergencial e auxilia bares, restaurantes, lojas grandes ou pequenas que estão fechadas? Para de aumentar ICMS, congela imposto, o prefeito não cobra IPTU e daí por diante. Por que não faz isso? Tá? Mesma coisa vale para o governo federal. Se a economia caiu menos do que se pensava, metade do que se pensava, e o Paulo Guedes é um gênio, devolve isso para o povo e gasta com o povo morrendo de fome, que aí o povo faz lockdown. Senão, não faz lockdown. Né? E sem vacina, a única coisa que para o vírus é você impedir que as pessoas circulem. Só isso, mais nada.